Meus irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para Sara, Sofia, Isabela e eu estarmos presentes no 42º aniversário de organização da primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, e nós agradecemos a Deus esse privilégio, agradecemos a você, primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, e agradecemos ao nosso querido presidente da Convenção Batista Carioca, nosso querido pastor da primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, pastor José Maria. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio que você nos concede de compartilhar a palavra com os irmãos nessa ocasião tão ímpar, 42 anos de organização, essa jovem senhora, não é? Um abraço também à querida pastora Janaína, que ela chegue em paz, com a graça e a paz do Senhor, e fica aqui o meu agradecimento a todos os que estão aqui nessa noite. Eu estou aqui com a Sara. Sara, fique em pé, a Sara está lá atrás, que a gente tem duas filhas, tem muita alegria e pouco sono, né? As nossas queridas. Sara é essa jovem senhora rondonipolitana, mato-grossense, filha de um goiano com uma mineira, casada com um paraibano, filho de carioca com um paraibano, e nessa santa mistura a gente se entende muito bem nos nossos 20 anos de casado, não é? Você já notou como paraibano eu sou pelo meu sotaque, né? 3 meses de Paraíba e depois vim para cá, não é? Mas tanto Sara ama a sua Rondonópolis, ela é natural de lá, pastor José Maria, esqueci de dizer, é um motivo central também para que nos gerou também a estada lá durante 6 anos e 2 meses, e nós estamos agora aqui radicados no Rio de Janeiro novamente, não é? Pela manhã, irmãos, se estivermos pensando no tema crentes saudáveis, não é? Uma igreja forte, uma igreja frutífera, uma igreja consolidada, uma igreja sólida, e pensamos à luz de uma igreja saudável que foi frutífera, que foi a igreja de Filipe. Pensamos em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, segmentos, que para você ser uma igreja saudável, você vai precisar daquilo que a gente precisa para a nossa saúde física também. Bom exercício, boa alimentação e uma maturidade, amadurecer para entender que isso aí, uma boa alimentação e um bom exercício, vão fazer parte da nossa vida a todo momento. Exija a saúde ou não dê ela os seus gritos, mas vamos precisar de exercício e boa alimentação constantemente. Eu mencionei pela manhã que à noite nós estudaríamos e refletiremos sobre a igreja de Antioquia, também uma igreja saudável que gerou muitos frutos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 13, versículos 1 a 3, para pensarmos nessa igreja, a igreja de Antioquia. Atos 13, versículos 1 a 3. Depois nós estaremos tendo também um elemento visual para poder nos ajudar didaticamente nessa exposição. E eu convido você a observar o texto da palavra de Deus na sua versão, onde diz assim, a minha versão revista e corrigida de Almeida, Atos 13, versículos 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Que Deus abençoe a sua e a minha vida com a sua santa e inesgotável palavra. Irmãos, eu queria, nessa noite, se Deus permitir, seguir o seguinte trajeto, né? Começamos com uma breve introdução, trazendo uma reflexão sobre a necessidade de boas perguntas, trazendo um estudo de um caso, de um fato aí que aconteceu, mais um testemunho de uma situação que ocorreu, para depois nós pensarmos nas perguntas em si, e pensarmos sobre o que é frutificar, para a partir daí mergulharmos no texto, examinarmos um pouco mais o texto, e tirarmos 3 aplicações para a nossa vida e concluirmos. É o caminho que eu pretendo seguir aqui essa noite, se Deus permitir, não é? Trazendo justamente algumas considerações iniciais sobre a questão de perguntas, a questão do perguntar. Porque quando pensamos em filosofia, alguns professores de filosofia, eles defendem que pergunta é aquilo que tem resposta. Questão seria aquilo que você não encontra resposta fácil. O que é o belo? O que é a vida? O que é o amor? O que é o tempo? Essas perguntas estariam mais para o campo de questões. Você dizer o que é a vida não é tão simples assim. O que é o belo
desde Aristóteles, passando principalmente por Platão, Agostinho e Kierkegaard e tantos outros, pergunta sobre a estética, sobre o que é o belo, ela perpassa gerações. Então essas perguntas um pouco mais aprofundadas, que não são tão simples nem fáceis de responder, entrariam no campo mais de questões. E nós temos várias delas na teologia, não é? Só se pensarmos sobre o conceito de Deus, quem é Deus? Algumas pessoas objetivamente vão dizer, olha, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Outros, no conceito mais elaborado, vão dizer, Deus é o Espírito infinito, eterno e imutável, que em seu santo amor cria, dirige, sustenta todas as coisas. E entendemos isso, mas entendemos que Deus ainda ele transcende, ele vai além, ele ultrapassa toda medida conceitual e todo o campo de definição que a gente possa ter. Então existem algumas questões na vida, e às vezes é mais importante as perguntas que nós fazemos do que as respostas que nós damos. Uma situação foi muito interessante para mim, há alguns, talvez 10, 15 anos atrás. Fui convidado a participar de um debate com 3 colegas de uma rede de televisão. O debate era sobre escatologia. E é conhecido de muitos de nós que, vamos dizer assim, principalmente da década de 50 até a década de 90, principalmente no campo de algumas denominações pentecostais mais clássicas, era muito comum um bom assembleiano saber a escatologia rigorosamente minuciosa na sua mente de memória. Por exemplo, talvez o filme Deixados para Trás seja um dos maiores exemplos disso. Um bom assembleiano entre 1950 e 1990 tinha aquilo na cabeça, e com muitas minúcias. Houveram alguns excessos. Por exemplo, um autor muito conhecido de uma determinada editora, a pentecostal clássica, ele costumava, com alguns excessos, dizer que a explosão da bomba de nêutrons estaria liberando anjos poderosíssimos que estariam dentro dela, e esses anjos, quando liberados, eles gerariam a Terceira Guerra Mundial. Alguns excessos, algumas, na nossa linguagem mais popular, uma viajada teológica na maionese, aquela maionese na praia de 3 da tarde, que pegou todo aquele sol. Existiu isso. Mas convidaram um pentecostal clássico, muito destro na escatologia, minuciosamente conhecedor de todas essas literaturas para o debate, um batista, que era eu representando, um presbiteriano e o outro de uma denominação neo-pentecostal de uma igreja independente. Quando eu cheguei no debate, o meu colega presbiteriano faltou, meu colega neo-pentecostal faltou, e ficou meu colega pentecostal clássico junto comigo. E a debatedora ela começou a fazer a pergunta e falou, olha, o debate é sobre Mateus 24. Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O que vocês me dizem sobre isso? Eu fui lá, ela passou para mim a fala inicial, eu falei, olha, o meu colega ele é doutor em escatologia, para mim primeiro seria mais próprio ouvir as suas considerações para então a gente começar um diálogo, começar um debate. E ele minuciou todos os esquemas dispensacionalistas de Scofield, de James Gray, e passou pelas anotações de todos os esquemas dispensacionais, 5 dispensações, 7 dispensações, 9 dispensações, foi falando, trazendo aquelas minúcias, passou a palavra para mim. Quando passou a palavra para mim, eu falei, olha, via de regra, num debate, quando a gente tem alguém que conhece bastante, a gente pode até aproveitar e perguntar mais do que ouvir. Eu vim aqui no debate mais para perguntar do que, de repente, para trazer próprias respostas. E essa é a minha função, eu acredito, nesse debate, diante desse conhecedor e esse professor tão ilustre de escatologia. Por exemplo, quando eu penso em Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, eu tenho uma primeira pergunta. O evangelho do reino será pregado. Pregado como? Bem pregado ou mal pregado? Alguém que assiste os programas midiáticos de televisão, quando alguém vende um sabonete da inteligência, sabonete com elementos da Trindade, ou feijões que vão curar de doença, ele ouviu o evangelho ou não ouviu o evangelho? Esse evangelho conta como pregado ou não pregado? Seria evangelho ou não seria evangelho? Segundo, o evangelho do reino será pregado a todas as nações e virá então o tempo do fim. A todas as nações no mesmo tempo e no mesmo espaço, ou a todas as nações em tempo e espaço diferentes. Por exemplo, a Turquia, o lugar mais evangelizado da Ásia nos dias bíblicos, por Paulo, nada mais, nada menos do que Paulo, hoje é um dos lugares mais muçulmanos do mundo. A Turquia conta como cheque ou não? Já conta como evangelizada ou não evangelizada? Então, são todos os países em todo tempo, em todo espaço, ou em tempo e espaços diferentes.
O evangelho do reino será pregado a todas as nações. O evangelho do reino é o mesmo evangelho que estamos falando dos evangelhos. O evangelho do reino é o evangelho dispensacionalista, que fala sobre o evangelho do reino, que seria pregado pela igreja, o evangelho pregado por Israel. Então podemos continuar perguntando e perguntando e perguntando, mas eu acho que se nós levantarmos perguntas e de repente pensarmos mais nas perguntas do que nas respostas, podemos ser mais frutíferos. E foi interessante, um debate interessante. Está em algum canto, em algum lugar, eu não faço ideia, mas está por aí, não é? E foi um debate em que as perguntas me abençoaram muito. E quando nós pensamos em igrejas saudáveis, crentes saudáveis, igreja frutífera, há uma pergunta que eu acho que precisa nos nortear. O que é ser frutífero? O que é uma igreja frutífera? Porque se eu perguntar para você se você tem dado frutos ou não, a questão é que tipo de fruto? O fruto é em quantidade, o fruto é em qualidade. Como é o fruto que nós estamos falando? É de alguém ser persuadido pela proclamação do evangelho, convencido pelo Espírito Santo, e então converter-se e batizar-se? Esse é o fruto, ou o fruto de caráter também serve? O que falamos quando falamos de ser um crente frutífero? Pergunta quem está do seu lado, você é um crente frutífero? E aí, pode responder, se é ou não é. E aí, você é um crente frutífero? Você é um crente frutífero? E aí? E agora? Mas será que a gente é? Não é? Eu acho que é uma boa pergunta, não é? Para nós pensarmos se estamos afirmando, né, que crentes saudáveis, uma igreja frutífera. Então, nós somos frutíferos de que maneira? Não é? Pode passar, por gentileza. Então, tem algumas considerações, umas palavras de introdução, os prolegômenos sobre o que é ser frutífero. A pergunta é, o que é frutificar? O que é ser frutífero? Essa pergunta ela vai envolver o aspecto principalmente de qualidade. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, fruto em qualidade. Mas só que você também tem Jesus falando em João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que desde muito fruto. Uma árvore saudável, ela cresce. Nem todo fruto quantitativo é evidência de saúde. Pode ser uma evidência de inchaço. Mas só que esse fruto quantitativo, ele muitas vezes também pode ser evidência de saúde. Nem sempre é. Pode ser. Mas a maior evidência de uma frutificação saudável é uma frutificação com qualidade. Mas o Pai é glorificado também na quantidade, quando essa quantidade é fruto de qualidade e não é um mero inchaço. João 15:8, Jesus diz, isso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Não é? Aos que frutificam relaxadamente, outros por fingimento e outros de má vontade. Existem tipos de fruto assim, relaxadamente. Jeremias diz, Jeremias 48:10, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então tem gente que faz relaxado, ele faz relaxado, mas não é adequado. Existe o que faz de má vontade. Paulo diz, olha, se eu anuncio o evangelho, 1 Coríntios, de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então tem gente que anuncia de má vontade, não é? Recebe lá uma bênção da parte do Senhor, uma graça da parte do Senhor, mas não é o adequado. E tem gente que ainda anuncia com má intenção. Filipenses 1:18, lemos hoje de manhã, não é? Que tem gente que tem má intencionalidade no seu coração. E Paulo diz que importa com quanto que Cristo seja anunciado. Então ele pode ser anunciado relaxadamente, pode ser anunciado de má vontade, pode ser anunciado com má intenção, mas não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seja anunciado de maneira bíblica e de maneira adequada. Então o que é frutificar? Frutificar é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Isso é frutificar. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então Jesus fazendo a vontade de Deus e realizando a sua obra, ele frutificava, naturalmente. Qual foi a obra para a qual Deus lhe chamou? Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Se nós estamos fazendo o que fomos chamados para fazer, nós estamos frutificando. Coisa que Moisés não entendeu. É interessante a pergunta de Êxodo 5:22 de Moisés, não é? A teologia popular diz, não pergunte o porquê para Deus, pergunte o para quê. Só que biblicamente vamos ter alguns problemas, porque Moisés em Êxodo 5:22 pergunta por quem me enviaste. Rebeca pergunta por que 2 filhos brigam no meu ventre, em Gênesis 25:22. Abacuque pergunta por quê. Então tem muita gente na Bíblia que pergunta o porquê. Você tem que perguntar o porquê de coração aberto, não é o porquê questionando Deus como se isso fosse possível, você chegar para Deus e querer, como alguns incautos dizem, prensar Deus. Isso é impossível, não é? Mas perguntando de coração aberto para entender, Deus, por que isso está acontecendo?
me esclarece, eu não consigo entender, mas que eu mergulhe na fé, que eu caminhe com o Senhor, e na hora certa o Senhor me traga o esclarecimento. E Moisés, quando ele toma a primeira negativa de Faraó, ele pergunta por quê. Deus o chama, fala, vai a Faraó, fala, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Moisés vai, fala, Faraó, Deus está mandando ir. Moisés, vocês estão desocupados, eu vou dar um peso em vocês. E aí quando o Faraó pesa um pouco mais, Moisés volta para Deus e pergunta, por que me enviaste? É a pergunta vocacional que em algum momento do nosso ministério acontece, na igreja, em missões, em algum campo missionário. Senhor, por que o Senhor me enviou? Moisés não entendeu. Deus chamou ele para libertar o povo, ele recebe a primeira negativa e pergunta, por que o Senhor me enviou? Moisés entendia que nada estava dando certo. E é interessante a resposta de Deus em Êxodo capítulo 6, versículo 1 e segmentos, quando Deus diz, Moisés, vem cá, eu vou te mostrar o que eu hei de fazer, e como com mão forte vou tirar o meu povo de Israel do Egito. E aí Deus começa a falar com Moisés. Deus responde para Moisés, Moisés, por que eu te chamei? Eu te chamei para mostrar o que eu vou fazer. Dizer que você vai ser coparticipante nisso, instrumento meu, para que você veja tudo aquilo que eu vou fazer. Quem vai fazer sou eu, Moisés. Vou te dar o privilégio de você ser coparticipante. É interessante, Moisés acha que não tem nada dando certo. E Deus fala, Moisés, você está obedecendo? Você foi em Faraó? Você deu ultimato a Faraó? Você foi lá, conversou, falou com ele? Falei, Senhor, eu fui lá, fiz como o Senhor falou, mas Faraó não liberou. Moisés, não é com você. Mudar coração de Faraó não é com você. Você obedeceu, obedeci, então está tudo dando certo. É o que precisamos entender, irmãos, que às vezes parece que aparentemente, pelos resultados esperados não serem aquele que nós tivemos a expectativa, supomos que nada está dando certo, e quando o parâmetro de Deus não é esse. João 4,34, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Se você está obedecendo, ainda que aparentemente os resultados não sejam os que você tem esperado, meu irmão, fique tranquilo, está tudo dando certo. Você foi chamado para obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Frutificar é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, realizar aquilo que Deus nos chamou para estar realizando, ainda que aparentemente, inicialmente, não esteja dando certo. No momento certo, os resultados de Deus vão ser claros para nós vamos entender o porquê está acontecendo aquilo. Então, frutificar é fazer a vontade de Deus para a nossa vida e realizar a sua obra. A partir daí, a gente mergulha para o texto, porque mostra o texto uma igreja muito frutífera. Pode passar, por gentileza. Algumas considerações sobre o texto para nós trazermos a lição para as nossas vidas. A igreja de Antioquia. É interessante algumas considerações de versículos 1 a 3. O texto começa dizendo, na igreja que estava em Antioquia. Na igreja, me chama a atenção. Não é fora da igreja. Não é na maior denominação evangélica do Brasil hoje. Maior denominação evangélica não é uma denominação histórica. Não é uma denominação pentecostal, nem uma denominação neopentecostal. A denominação evangélica que mais cresce no Brasil, hoje em dia, são os sem igreja. Evidentemente, se a gente pensar até que ponto a gente pode chamar isso de denominar-se, não é? Isso gera quase que uma conferência de perguntas e questões. Mas é um grupo que, lamentavelmente, tem crescido. Agora, existe a possibilidade de você ser um cristão sem igreja, um crente sem igreja? Isso são outras perguntas, outras questões. Mas eu quero começar ressaltando essa expressão, esse adjunto adverbial de lugar, na igreja. Não foi a revelia, não foi a vontade de um ou de outro, foi quando eles estavam reunidos. Na igreja Deus fala, na igreja Deus age, na igreja Deus abençoa, na igreja o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, na igreja a gente encontra a gente de Deus, na igreja a gente encontra coisa boa, na igreja a gente encontra edificação, na igreja a gente encontra a palavra, na igreja a gente encontra renovo. Aonde? Na igreja. Que igreja? Na igreja que estava em Antioquia. É inusitado, não é na igreja de Jerusalém, não é numa igreja que tem uma matriz religiosa já previamente estabelecida, é numa igreja gentia, na igreja que estava em Antioquia. Deus utiliza uma igreja razoavelmente, em certo sentido, inusitada. Talvez nós viéssemos a supor que de Jerusalém fossem sair os primeiros missionários, Paulo e Barnabé, mas a igreja que estava em Antioquia é a igreja que vai enviar o Paulo e Barnabé. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores. É interessante como as coisas mudam com o tempo, né? Se nós pensarmos em profetas e doutores e tivermos a conotação desses profetas como os proclamadores, como aqueles que trazem a palavra, os doutores, como diz o texto, os didáscalos e os mestres,
É muito comum que nós, num grande centro, venhamos a desejar que os grandes pregadores e os grandes professores, eles se estabeleçam nos grandes centros. Mas o texto diz que dentre os mestres e doutores, Deus separou mestres e doutores para missões. Deus pega dos mestres e doutores e fala: me separa eles, que eu vou mandar esses para missões. Senhor, mas eles vão abrir um seminário aqui, eles vão ensinar muita gente. Eu quero os mestres e doutores na prática, na obra missionária. Me separa Paulo. Paulo, Senhor, logo Paulo. É ele que eu quero. Que ele vai plantar igrejas fortes, igrejas saudáveis. Mando Paulo. E mando Barnabé, que vai discipular junto com ele, vai estar trabalhando junto com ele. Então, ora, na igreja que estava em Antioquia, havia mestres e doutores, e vem a lista. E aí o texto diz: servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles estão servindo, eles estão trabalhando na igreja. No serviço nós encontramos propósitos. Mencionamos aqui pela manhã. Como eu gosto do hino que hoje tem sido pouco cantado, mas ele traz uma mensagem muito emblemática e paradigmática. No serviço do meu rei eu sou feliz. Porque ele traz uma lição central. No serviço eu encontro propósito. No serviço a vontade de Deus é descortinada para mim. No serviço a vontade de Deus vai ficando esclarecida para mim. Pastor José Maria falou sobre a sua conversão em 1975, aos 15 anos de idade. Eu ouvi, pastor José Maria, que quando eu me converti, eu ouvi alguém dizer que se um adolescente fechasse com Deus, fechasse mesmo, muito dificilmente ele se desviaria. Eu acredito nessa tese. Eu me converti na adolescência, eu me converti aos 14. O senhor se converteu aos 15 todos, e agora nós estamos aqui, pregando o evangelho como pastores e servos do Senhor. Fechamos com Deus lá atrás e firmamos com o Senhor. E eu me converti em 5 de janeiro de 1992. Fui batizado em 5 de abril de 1992, e naquele mesmo ano, em 92, setembro, uma missionária que estava em Antofagasta, no Chile, Marlene Tide, foi pregar na igreja, e quando ela pregava na igreja, ela contava sobre as suas experiências missionárias. Eu servia numa igreja bastante missionária. Ela tinha uma congregação em Rio Novo, uma congregação em Barroso, Minas Gerais, tinha uma congregação em Palma de Monte Alto, na Bahia, e logo quando eu me converti em janeiro, em fevereiro subsequente, no mês seguinte, fui numa viagem missionária, comecei a evangelizar junto com um pastor amigo que estava naquela viagem missionária. E eu gostei muito daquilo, falei: pastor, me ensina a evangelizar, eu não sei evangelizar, eu quero falar de Jesus, me ajuda a falar de Jesus. Em junho teve uma outra viagem missionária naquela igreja, eu fui naquela viagem missionária, e quando a missionária pregou em setembro na igreja, ela fez o apelo cantando aquele hino também muito significativo: se um dia nos campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes eu refletirei sua luz. Fui à frente, porque quando aquela missionária estava trazendo os seus testemunhos missionários, eu falei: Deus, é isso que eu quero o restante da minha vida, é isso que eu desejo o restante da minha vida. Dos 12 até os 14 anos, quando eu me converti, eu estava numa escolinha de futebol. Eu sofria, e lamentavelmente meu pai fez uma lavagem cerebral em mim, e impregnou uma outra religião, que eu não vou dizer para não provocar celeuma, não é? Mas ele me fez gravar uns versículos, tipo, eu teria um desgosto profundo, e deixou isso na minha cabeça, e não sai mais, não sai esse negócio. Eu tento tirar o que eu quero, o que não faço, o que faço, o que não quero, está lá. E eu queria ser jogador de futebol. Entrei na escolinha, entrei no pré-mirim, entrei no mirim. Quando eu me converti, ainda mantive o apreço pelo futebol, acompanho até hoje. Mas o desejo de ser um jogador esfriou na mesma hora. Saí da escolinha de futebol, me converti em janeiro, foram as férias, não voltei para a escolinha de futebol depois, e quando a missionária pregava e fez o apelo, eu fui à frente dizendo: é isso, eu fui chamado para fazer isso, Deus está me chamando para fazer isso o restante da minha vida, é isso que eu quero, evangelizar, pregar a palavra, proclamar a palavra, no serviço. Então, no serviço eu encontrei o propósito de Deus para a minha vida, havia aquilo que Deus desejava para a minha vida. A igreja estava servindo, orando e jejuando. No seu serviço, em orar e jejuar, Deus vai esclarecendo, Deus vai revelando, Deus vai mostrando o que tem para a vida. E aquela igreja fez isso. E aí ela ouve, enquanto está servindo, o Espírito Santo falar: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho reservado. Então eles oram, eles impõem as mãos, eles despedem essa dupla querida. Uma igreja que frutificou, porque era uma igreja saudável. E essa igreja tem muitas lições. E eu quero pegar só 3 para a sua vida e para a minha. Pode passar, por gentileza. Eu quero trazer uma lição central, e essa lição central é: crentes saudáveis como os da igreja de Antioquia, eles frutificam como Antioquia frutificou. Se Filipos era uma igreja que frutificava, a igreja de Antioquia também é uma igreja frutífera.
E esses crentes saudáveis, sendo como os crentes da igreja de Antioquia, eles frutificarão também como Antioquia frutificou. Pode passar, por gentileza. Primeiro lugar, crentes saudáveis, eles semeiam de maneira correta. Eles semeiam da forma adequada. O texto diz: ora, havia mestres e doutores. Eles oraram, jejuaram, serviam ao Senhor, e o Espírito Santo falou. Então eles não deram o que sobrava. Eles não deram o pior. Não falaram: olha, tem um irmão aqui que não encontra o ministério dele, vamos mandar para missões. Tem um irmão aqui que não sabe o que fazer, está perdidinho. Vamos mandar para o seminário, assinar uma carta aqui e mandar ele para a obra missionária. Não, não fizeram isso. Dentre os mestres e doutores, eles se selecionaram, por ordem do Espírito Santo, Paulo e Barnabé, e enviaram eles para a obra que Deus tinha separado e preparado. Irmãos, quando nós pensamos em frutificar da maneira correta, sendo saudáveis em Deus, nós estamos lembrando, por exemplo, do texto bíblico, quando Paulo fala, em Romanos capítulo 11, versículo de número 16, ora, se a raiz é boa, os seus frutos também serão santos, serão bons. Lembramos do Salmo 11:3, quando o salmista pergunta: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então a raiz, o fundamento tem que ser correto, tem que ser um fundamento adequado, tem que ser um fundamento saudável, para que a gente possa frutificar. Quando eu penso nisso, eu lembro, por exemplo, da história que Lori Cunningham traz no excelente livro, O Livro que Transforma Nações, testemunhando sobre a Noruega, que há 100 anos atrás a Noruega era um país paupérrimo, um país com 98% de analfabetismo, e um país com índices morais extremamente baixos. Até que um fazendeiro, ele recebeu uma Bíblia de um colportor que estava lá na Noruega, e aquele fazendeiro foi convertido na leitura bíblica. Ele acorreu ao xerife da cidade, ele acorreu ao prefeito da cidade, e ele disse: nós temos que adotar as medidas que estão ditas nesse livro. Os princípios e valores da Bíblia Sagrada precisam ser o nosso fundamento, precisam ser o norte da nossa cidade. Os índices de criminalidade daquela cidade onde estava aquele fazendeiro foram lá embaixo. Os índices de analfabetismo, eles despencaram vertiginosamente naquela cidade. A coisa se espraiou, houve um avivamento naquele tempo atrás na Noruega. O rei convocou aquele fazendeiro, os líderes daquela cidade, para conversas e mais conversas. A coisa foi se espraiando num período de 30 anos. A Noruega viu a sua transformação dos piores índices de valores morais, 98% de analfabetismo, e de uma população paupérrima, saltarem para o índice de desenvolvimento, consolidado e fortalecido, baixíssimo índice de analfabetismo, e os valores morais daquela população sendo modificados, transformados para valores de cidadãos de bens. A história completa, a Lori Cunningham conta nesse excelente livro, se você puder, ele não é um livro novo, deve ter uns 20 anos, mas se você puder, adquira, que ele mostra onde a Bíblia chegou e foi adotada por aquela nação. Ela exerceu uma diferença profunda. Por quê? Foi uma frutificação da maneira correta, por causa dos valores corretos. A Noruega adota a Bíblia como seu fundamento educacional naquele tempo atrás. A Noruega adota a Bíblia como seu fundamento legislativo naqueles 100 anos atrás. E a Noruega experimentou essa profunda transformação naquele tempo em que ela adotou a Bíblia como livro norte na sua vida. Eu estou voltando de Rondonópolis, chegamos Sareu aqui de volta em 27 de fevereiro de 2024. Nosso encerramento ministerial, de ciclo ministerial lá, foi 25 de fevereiro de 2024. Tomamos posse em 13 de janeiro de 2018, 6 anos e um mês e um bocado, praticamente 2 meses lá. A Rondonópolis fica a 230 quilômetros de Cuiabá, são 244 mil habitantes. Péssima umidade do ar. A umidade do ar, quando boa, ela bate em 30%, 40%. Mas em períodos de agosto, você está falando de 15%, 10%. Chegou, lamentavelmente, até 5% o índice de umidade do ar, ultrapassando toda a periclitância apontada pelo Ministério da Saúde, e isso gera muitos problemas de saúde por causa das grandes queimadas que tem naquela terra. É a terra do agro, é uma terra boa, as ruas largas, bastante plano. E quando a gente fala em agro hoje, o agronegócio no Brasil, ele
não tem muito a ver com aquela cultura monofundiária, ou até um pouco maiorzinha latifundiária que era pensado no passado, não. O agro hoje é bem diferente. Por exemplo, você pensa no agro, você está falando em faculdades que estão em Rondonópolis e Mato Grosso por causa do agronegócio. Você vai, por exemplo, numa feira como a FEAgropox, Feira Agropecuária de Poxuarel, ou a Expo Sul, a Feira Agropecuária de Rondonópolis, e você pergunta lá quanto é que vale a cabeça de um Nelore. Logo no início eu falei, olha só, se eu vender o meu carro, eu consigo comprar uma cabeça de gado, só um boizinho Nelore. Rapaz, o senhor vende o seu carro, junta com 2 carros, vende com o carro de todo mundo da sua igreja. Que a semente desse boi reprodutor, só dessa cabeça aí, só a semente dele vale R$2 milhões. Então você pode juntar para ver a cabeça desse touro aí, só a semente do boi reprodutor. E aí a gente conversa. A coisa é nesse nível. Não é? Você tem máquinas, uma colhedeira com uma ceifadeira, você tem a máquina que colhe ao mesmo tempo em que ela planta. Uma máquina de 12 milhões, 15 milhões. Então você está falando de um outro mundo que é o agronegócio. No agronegócio você tem hoje alguma coisa que cresce muito, que é a chamada agricultura de precisão. Na agricultura de precisão, você tem todos esses equipamentos. Eu estou falando de equipamentos não tripulados. Estou falando de equipamentos em que hoje você fica com um camarada, um mestre doutor na cabine, e você coloca as máquinas enfileiradas, e elas vão retamente, retilineamente, sendo comandadas, não tripuladas, por alguém que está numa cabine com a sua equipe ali. E comandando também os drones. Isso você deve ter cuidado quando você for no Mato Grosso do Sul e em Goiás, Centro-Oeste. Porque você vai passando pelas estradas, BR-364, e os drones passam por lá, e jogando os produtos, não é, químicos, tanto na lavoura, como também pega em muitos momentos na estrada. Mas quando você trabalha com agricultura de precisão é diferente. O drone não tripulado, ele vai especificamente na localidade circunscrita, e a gota na agricultura de precisão que cai do drone, ela não pode ser pesada o suficiente para ferir a terra, e ela não pode ser leve o suficiente para não penetrar no solo. Então, o peso e a quantidade de cada gota que cai daquele drone não tripulado, ela é calculada para que não fira a terra, mas que também possa entrar nela. Agricultura de precisão. Eu tinha um menino que mexia com a agricultura de precisão em Rondonópolis, da nossa igreja, e ele não vendia a colhedeira, a ceifadeira, não vendia drone, ele vendia o líquido da máquina que entrava numa parte específica da colhedeira de algodão. Só isso. Ele vive vendendo o líquido daquela máquina. São coisas muito específicas, são coisas muito precisas. O nosso agro, ele cresceu e cresceu muito numa dimensão que ele é um outro universo. Ele é um outro mundo. A agricultura de precisão. A agricultura de precisão exemplifica bastante o nosso primeiro ponto. Se na agricultura de precisão há um rigor metodológico, científico, muito específico, para que o solo possa frutificar, nós, crentes saudáveis, que queremos gerar uma igreja frutífera, mais do que nunca, temos que orar, temos que pensar, temos que buscar de Deus, buscar na sua palavra e falar, Deus, nos dá direção, nos dá estratégia para alcançarmos o povo da Barra da Tijuca, alcançarmos o povo do Meia, alcançarmos o povo do Lins, alcançarmos o povo do Recreio, o povo de Itanhangá. Deus nos dá direção precisamente em como podemos alcançar o coração do homem do século XXI, que está pensando em inteligência artificial, está pensando em revolução 4.0, está pensando em autossabotagem, está pensando em metaverso. Deus, a cabeça desse homem mudou, e como é que nós vamos alcançar? É dever nosso, como crentes saudáveis, que desejam uma igreja frutífera para o ano de 2024, trabalharmos talvez com aquilo que pudéssemos chamar de evangelização de precisão. Não é preterir um grupo em detrimento de outro, não é prediletar um público-alvo em detrimento de outro, não. Mas é pensar, Deus, dá-nos estratégias como destes à igreja de Antioquia, para alcançarmos esse povo, porque ainda há muito povo nessa cidade. E você tem a mente de Cristo. E com a mente de Cristo você pode encontrar os caminhos estratégicos para evangelizar corretamente, precisamente, em nome de Jesus. Amém? Pode passar, por gentileza. Lembramos de Amy Baldes, quando Amy Baldes ele nos lembra, enquanto os homens procuram melhores homens, Deus procura melhores métodos. Enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são o método de Deus. Deus quer usar cada um de nós como um instrumento preciso para continuar alcançando corações carentes da mensagem do Evangelho. E essa pessoa, instrumento de Deus, pode ser você, pode continuar sendo você, crente saudável, através de uma igreja frutífera em nome de Jesus. Segundo lugar, pode passar por gentileza.
Crentes saudáveis, eles estão dispostos a se esforçar e a renunciar. O texto diz, a igreja estava servindo ao Senhor, orando e jejuando. Irmão, jejum não é fácil, jejum não é simples, principalmente para quem não está acostumado a jejuar. Hoje se fala muito na internet de jejum intermitente, não é? É interessante como o pessoal coloca isso como se fosse novidade. Fala, gente, Moisés já jejuava, Elias já jejuava, Jesus já jejuava, não é? Então, tanta coisa, né, que o pessoal acha que é novo, mas está lá no texto bíblico. Mas o nosso jejum não é dieta, não é? O jejum é um desejo de simplesmente você se consagrar mais a Deus, se separar a Deus, uma declaração de amor a Deus, dizendo que só Deus tem o senhorio sobre a nossa vida. O texto vai dizer que eles estavam orando, jejuando e servindo ao Senhor. E para servir, irmãos, é necessário esforço. E aí entra uma diferença fundamental entre aqueles que servem como voluntários e aqueles que servem como discípulos. Aquela igreja era uma igreja saudável porque era uma igreja de discípulos. O que é discípulo? É interessante que quando você pensa em discípulos, na diferença entre eles e os voluntários, há diferenças fundamentais. Discípulo, o termo no Novo Testamento para ele é matetés. Mate vem de mantano, matemática tem isso, não é? Aprender, não é? O sufixo. E tes é o sufixo formador de profissão. Matetés é aquele que tem por profissão aprender. Esse é o discípulo. É quando a gente vê no campo profissional, para preencher uma ficha de emprego, a profissão, e a gente coloca estudante. Literalmente, sendo um matetés, discípulo, aquele que tem por profissão aprendizado, nós seríamos, sim, ali o campo estaria correto, como estudante. Mas aí a pessoa tem que se dedicar. É a perspectiva mais ou menos, por exemplo, de um doutorando, de um mestrando, que vão ter que apresentar que eles têm tempo para mergulhar naquela dissertação, naquela tese. Mas o discípulo foi chamado para ser muito mais do que o voluntário. O voluntário, ele faz se der. Olha, se der eu vou lá. O discípulo fala, não, pastor, pode contar comigo. Eu tenho isso por prioridade. Eu tenho o ministério que o senhor colocou ali para a gente servir por prioridade. O voluntário, ele aceita até que. Olha, eu vou aceitar até que ninguém brigue comigo. O discípulo não, eu vou fazer, custe o que custar. O Senhor me chamou. O voluntário diz, olha, eu não estou ganhando, então eu não vou fazer isso. O discípulo diz, eu vou pagar o preço. O voluntário diz, olha, eu sou muito importante, vocês não vão sobreviver sem mim. Já o discípulo entende, Deus está fazendo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me permite o privilégio de participar do que o Senhor está fazendo. Eu recebi o privilégio de coadjuvar essa obra que o Senhor está fazendo. O voluntário diz, não, já fiz muito por isso, eu estou cansado, eu já fiz muito. Enquanto o discípulo, ele lembra, Deus está fazendo. O que eu tentei fazer é não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, a mentalidade de discípulo, por mais bem, a boa vontade que tem os voluntários, e há um respeito de todos nós por aqueles que trabalham tão voluntariosamente, mas o discípulo, ele vai um pouco além. Porque quando você assume um ministério na igreja, irmão, fique certo de que vão vir intempéries, a coisa vai ficar mais difícil para você, a coisa que estava certa no trabalho, às vezes vai ser um pouquinho mais difícil, você vai encontrar ranhuras, vai encontrar nesgas, vai encontrar tensões, muitas vezes, o discípulo, ele vai além, porque ele sabe que ele precisa de muito esforço para fazer a obra de Deus, não no sentido de que a obra dependa dele, mas no sentido de que o inimigo jamais estará satisfeito com aquilo que você fizer. Então, o crente saudável gerará uma igreja frutífera, como a Antioquia fez, mas tem a sua parte, que você tem que fazer, se dedicar, fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Como, por exemplo, Sophia Miller. A história de Sophia Miller, conhecida de muitos, aquela missionária norte-americana de ascendência alemã, ela evangelizou durante 20 anos uma tribo no norte do Amazonas e outra tribo durante mais 20 anos. Você viu 40 anos evangelizando no Amazonas. E um biógrafo foi coletar os dados de Sophia Miller em uma entrevista e perguntou a ela, Sophia, como foi que aconteceu o seu chamado para que você, de uma nação tão diferente da nossa, de uma cultura e uma ascendência tão diferente da brasileira, você viesse aqui servir e evangelizar as tribos no Amazonas? O repórter e biógrafo talvez esperasse uma resposta fenomenológica. O anjo desceu do céu e falou comigo. Uma resposta um pouco mais empírica. Senti no meu coração, eu fiquei arrepiado e resolvi atender o chamado. Ou uma resposta, de repente, um pouco mais acadêmica. Não, eu resolvi me preparar melhor para isso. E Sophia, na simplicidade mesclada com a profundidade que marca aquelas pessoas de Deus, como Jesus. Jesus era mestre em falar as coisas com simplicidade e com profundidade. Sophia virou para o seu biógrafo e disse, eu nunca recebi uma chamada. Eu li uma ordem, eu vi uma necessidade e eu disse, eis-me aqui.
Eu li uma ordem, eu vi uma necessidade e eu disse: eis-me aqui. Eu posso garantir um ministério que em toda igreja sempre precisa de discípulos dispostos a trabalhar. Professores de ministério infantil. Se essa mensagem de alguma maneira tocar em seu coração e falar ao seu coração, e você disser: eu quero, como a igreja de Antioquia, continuar sendo crente saudável e gerar uma igreja frutífera, e quero saber do pastor, o que tem para eu servir, o que tem para eu ajudar, eu não sei. Uma coisa eu posso lhe garantir: chega lá no final, fala com o pastor, ou com um dos auxiliares, ou com um dos ministros: olha, eu quero ajudar no ministério infantil. Que as professoras vão te abrir um sorriso largo no rosto e dizer: olha, tem 10 classes esperando para você trabalhar ali junto com aquelas crianças, para você servir naquilo que precisar. Você não precisa ter uma chamada fenomenológica. Um anjo não precisa descer do céu aqui e falar que há necessidade de professores de ministério infantil. Há uma necessidade. Então veja essa necessidade e diga: eis-me aqui. Se esforce, faça a sua parte e Deus vai abençoar. Amém? Pergunta a quem está do seu lado: Deus não está falando com você não, para assumir aquela classe de ministério infantil? Não é com você não? Professor de ministério infantil? De repente, vai que é, não é? Terceiro lugar, pode passar. Terceiro e último lugar. Em terceiro e último lugar, irmãos, pode passar, por gentileza. Em terceiro e último lugar, crentes saudáveis são aqueles que ouvirão o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, a igreja simplesmente obedeceu. Apartai-me a mim, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Esses crentes saudáveis serão frutíferos porque eles ouvirão o Espírito Santo. Quando ouvimos o Espírito Santo, nós não nos tornamos aquilo que os outros querem de nós. Nós não nos tornamos aquilo que pensamos que nós devemos ser. Mas nós nos tornamos aquele que Deus diz que nós devemos ser. Por quê? Muitos querem que você seja alguma coisa, talvez seus pais, com boa vontade e carinho, olhando uma profissão rentável, uma profissão que vai lhe dar uma boa posição no mercado de trabalho, sugerem uma profissão para você. Muitas pessoas querem que você seja algo que elas querem que você seja. E talvez você pense em ser alguma coisa, como eu pensei em ser jogador de futebol, mas quando nós estamos sem propósito na vida, nós ficamos tentando preencher a nossa agenda com um bocado de coisa, e a gente enche a agenda com um bocado de parafernália que nada tem a ver com Deus, porque a gente não entendeu ainda o que Deus quer da nossa vida. Agora, quando a gente é aquilo que Deus deseja que nós sejamos, aquele que Deus quer que nós sejamos no seu coração, aí a vida ela tem como consequência natural todo um processo de frutificação. Eu entro na questão de ouvir a voz de Deus, tentando tirar um assunto contemporâneo da nossa vida, que é a chamada autossabotagem. Cito um exemplo, a gente conclui. Pode passar, por gentileza. A proposta de ouvir o Espírito Santo é para evitar esse negócio aqui hoje em dia também, que está muito em voga hoje em dia. Autossabotagem. A autossabotagem é um ato de tomar atitudes que prejudiquem a si mesmo, obliterando o que é necessário fazer. É um tema muito contemporâneo aí no meio da sociedade falado, e a gente às vezes se autossabota porque não ouve o que o Espírito quer de nós e o que tem de nós. Pode passar, por favor. Dentre as várias maneiras de autossabotagem, você tem a procrastinação, você tem a negação, você tem a culpabilidade, em que diversas dessas formas a gente tenta inconscientemente se sabotar, como por exemplo, é aquela pessoa que vai fazer o curso de inglês sempre no ano que vem. Ela ia começar em 2024, ela vai fazer em 2025, 25 não faz, vai 26, vai 27, por quê? Ela procrastina. Ela não sabe, mas inconscientemente ela acha que não tem capacidade de fazer aquilo, ela sempre deixa para amanhã o que poderia fazer hoje. Como o levita procrastinador de Juízes 19, que por não sair no tempo certo, deflagra-se uma guerra civil, na qual morrem 65 mil pessoas, quando a sua concubina é esquartejada, depois de ter sido violentada, e ele manda os pedaços para a tribo de Israel. Ou como Moisés, quando diz: Senhor, olha Arão, leva Arão, vai aqui, eu não, Senhor. Ele está procrastinando porque acha que não tem capacidade. Costumamos deixar para amanhã fazer as coisas que faríamos hoje, porque às vezes a gente acha que não consegue fazer aquilo. É aquele problema na laje que aquela goteira está caindo e a esposa já falou: olha, me ajuda a consertar. É aquele curso que a gente vai fazer, é o seminário que vai entrar, é a faculdade que vai tentar, é o Enem que vai prestar, mas sempre deixa para o ano que vem, porque inconscientemente a gente acha que não pode fazer. Mas quando a gente ouve o Espírito, a gente caminha numa outra dimensão, a gente não caminha no que o olho vê, no que a mente pensa apenas, ou no que o ouvido ouve. A gente caminha no que Deus diz sobre nós. Isaías 62:3, esse que eu te farei uma coroa de glória, um diadema real na mão do Senhor teu Deus. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará.
Provérbios 16:3, confia no Senhor nas tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. A gente começa a receber as verdades da palavra, por meio do Espírito a nosso respeito. E quando Deus planta uma semente de algo que a gente precisa realizar no nosso coração, Ele mesmo rega com o seu Espírito em nós, e nós deixamos de ouvir apenas meras sugestões ao nosso redor, a gente deixa de pensar com os complexos que às vezes estão sobre nós, de superioridade ou de inferioridade, e a gente passa a receber o que a Bíblia diz a nosso respeito, e passa a se tornar aquele que devemos ser no coração de Deus. Meu irmão, quanta coisa a gente tem na nossa vida, quanto complexo, quanta coisa que a gente não pode. Não teve um empreendedor na sua família, você não vai ser. Não teve um que se formasse, você não vai se formar. Não teve um casamento que deu certo, você também não vai ter. Deixa isso de lado. Às vezes é sabotagem de fora, às vezes é autossabotagem. Mergulha no que o Espírito diz na palavra a seu respeito. E quando o Espírito olha para você e para mim, por meio da palavra, e fala conosco, em Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Em Deus aquele teu sonho pode ser desengavetado. Em Deus aquele projeto que Deus colocou no teu coração, Ele vai te ajudar a realizar. Em Deus aquela porta que Ele abriu, ninguém pode fechar. Em Deus aquele tapete que estão com a mãozinha para te puxar, Deus queima aquela mão, porque é Ele que te colocou naquele lugar, e ninguém vai te tirar de lá. Mas nas verdades que Deus diz a nosso respeito. A igreja de Antioquia ouviu a voz do Senhor, e ela foi frutífera. Ouça o que o Espírito Santo lhe diz, e você continuar sendo saudável, gerando uma igreja frutífera. Conclusão, pode passar, por gentileza. A conclusão, pode seguir um pouco mais adiante. A conclusão que eu chego de tudo isso, irmão, sobre essa igreja, que como a de Filipos era uma igreja saudável, porque ela era uma igreja frutífera porque tinha crentes saudáveis, é que você e eu também chegamos aqui, graças a Deus pela palavra, um coral lindo desse, um coral saudável, um coral abençoado, que tanto abençoa e porque é abençoado, uma igreja linda e maravilhosa dessa, com um pastor que só a Igreja Batista da Barra tem o privilégio de ter um pastor como o pastor Zé Maria, único. Deus formou ele com todo carinho e presenteou essa igreja com esse santo homem de Deus, servo de Deus, essa bênção, grande amigo, referência para denominação no Rio, no Brasil e fora dele. Quanta coisa boa, quanta gente saudável, mas a gente quer ser mais frutífero ainda para esse tempo. E para isso, hoje, a gente pode colocar dois elementos na nossa vida. O termômetro, ele tem a capacidade de absorver a temperatura e mostrar como está a temperatura ao seu redor. Já o termostato é o inverso. Ele está no ar-condicionado. Ele pega a temperatura de fora e ele modifica a temperatura de dentro. Absorvendo a temperatura externa e sendo modificado pelo exterior, ou pegando a temperatura e modificando tudo que está ao seu redor. Termômetro ou termostato? Quem você tem sido nesse tempo em que Deus deseja que nós sejamos crentes com saúde para frutificar mais ainda do que já temos frutificado? Eu não sei, as situações da vida são difíceis. Talvez você tenha chegado aqui em um momento difícil em que precise de um fortalecimento espiritual, de um renovo da parte do Senhor, para ser aquele termostato que modifica beneficamente tudo que está ao seu redor. Não no sentido de um ar-condicionado trazendo gelo ao seu redor, mas trazendo o ardor do Espírito ao seu redor. Ou talvez você hoje esteja como um termômetro, sendo muito influenciado, e essa mensagem tenha dito a você que é tempo de frutificar mais ainda na sua vida, fazendo a vontade do Pai, se centralizando naquilo que Deus reservou para você. O meu convite para você é esse, que nós juntos saímos daqui como termostatos frutíferos, abençoando e modificando tudo que está ao nosso redor, para bem e para a glória de Deus Pai, cumprindo a vontade dEle em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu sei que o nosso cantinho é muito bom, muito aconchegante, mas eu quero convidar você, que está aqui essa noite, se você deseja ser mais frutífero do que já tem sido, você é um crente saudável, mas talvez alguma parte dessa mensagem tenha falado com você de uma postura que você precisa tomar. Eu vim aqui junto com você para orarmos juntos. Então, se você deseja que oremos por você, para que haja um processo de fortalecimento da sua seiva, da sua raiz, para que a frutificação seja mais qualitativa, mais numerosa do que já tem sido em Deus, que você se centralize naquilo que Deus tem desejado de você, da vontade dEle para a sua vida,
Sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar junto. Pode chegar que a gente vai clamar junto com você, por você e sobre você. Pode vir. Pode vir. Pode chegar. Vamos clamar. 42 anos de igreja, 42 anos de frutificação. Pode chegar para cá. Pastor, ore por isso, ore por aquilo, por uma área na minha vida. Deus falou ao meu coração em um ponto específico. Pode sair do seu lugar. Pastor José Maria, chegue para cá, por gentileza, e nos dê o privilégio de nos levar diante do Senhor em oração, para que nossa vida cada vez mais seja saudável em Deus, para que as igrejas onde temos servido sejam frutíferas no Senhor. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que aplique a sua palavra ao nosso coração.